Muito bem, nós estamos aqui de volta com essa dupla de dois aqui, que é o pastor Rogério Goulart. Muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, sempre uma alegria. Senti saudade de você. Nós sentimos também saudade de você. E também o pastor Rogério Guerra. Isso. Ademar Guerra. Pastor Guerra, teve tanto Rogério aqui ontem que faltou só o pastor Rogério Guerra. Mistura de Rogério. Mandaram um Rogério para outro pastor Rogério, então o pastor Rogério Guerra também. O pastor Ademar Guerra que está aqui com a gente. Amém. Nós estamos falando de um tema que é a sensualidade. Nós falamos desse tema durante 2 dias passados e hoje nós pensamos em trazer alguns passos para sair desse processo de sensualidade. Nós definimos a sensualidade nesses 2 dias que passaram como um problema na afetividade corrompida, né? As pessoas que tiveram problemas nas suas afetividades, não tiveram as suas afetividades bem resolvidas, a afetividade que é algo que todos nós precisamos, né, pastores? Nós todos dependemos de um grau de afetividade, então quando essa afetividade ela é corrompida, nós pendemos para tentar adquirir essa afetividade com a sensualidade. Aí eu perguntei também para o pastor Rogério, que veio aqui e substituiu vocês muito bem, se esse processo de sensualidade poderia ser também uma pessoa que teve a afetividade bem resolvida, mas depois mesmo assim desenvolveu a sensualidade. Disse que realmente quando há um abuso, uma intervenção que corrompe essa afetividade, a pessoa então ela passa a pender para a sensualidade. Bom, nós definimos muito bem esses conceitos e hoje a gente queria falar sobre a saída desse processo de sensualidade. Falamos de pessoas que não podem olhar para o lado, que vê tudo uma sensualidade e são escravas de coisas sensuais, procuram coisas sensuais. Mas eu acredito que para a gente poder entrar nessa parte, Maurício, o pastor Guerra ele tem aqui um complemento de definição que vale a pena a gente ouvir para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a questão da sensualidade. Então, pastor Guerra, por favor, sua definição que o senhor trouxe sobre a questão da sensualidade, né? Ele tem vastas pesquisas. Eu acho que está ali, nessa viu? aqui, ó. Eu vi nessa folha aqui, ó. Tá. É tanta folha que ele se perde, eu tenho que ajudar aqui. Não, é porque você estava com uma aqui, você perguntou. É muito outra. conhecimento. É muito Você me conhecimento. coloca em situação difícil aqui. Eu já tô com uma coisa e fico olhando aqui. Está numa crise de identidade. Ok. A sensualidade pode ser definida como idolatria dos próprios sentimentos e desejos. Tem sido o mais eficiente desígnio de Satanás contra a estrutura familiar e o objetivo divino para a sexualidade. A sensualidade tem uma potencialidade de imobilizar o sexo, bem como trazer a decadência e a vergonha, prendendo indivíduos e famílias em traumas irreversíveis assim. A identidade humana é castrada e a herança dos pais que deveria nos favorecer torna-se um legado de maldições e influências demoníacas. Portanto, cada vez mais presenciamos uma sociedade comprometida e ameaçada pelo desfalecimento da família. Quer dizer que a sensualidade não é só a questão do sexo propriamente dita, né? Não. Propriamente dito, melhor dizendo. Tem a ver com os sentimentos, a idolatria dos próprios sentimentos. Com certeza. Eu gostaria até de ler um versículo aqui em Oséias 4, 10, 12, que fala assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar, a sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Deus está falando aqui da prostituição espiritual, inclusive, né? Que é quando alguém, então, deixa de adorar a Deus e passa a adorar um outro Deus, né? Que não é o Deus criador, o Deus verdadeiro, é como se fosse uma comparação meio grosseira, como se fosse uma esposa traindo o marido ou vice-versa. Com certeza. E aí essa é uma das consequências que a gente tem lidado lá na Clínica da Alma, atendendo as pessoas, é que muitas vezes essas pessoas sofreram algum abuso ou sofreram algum molestamento na sua infância que veio a trazer consequências, principalmente na sua identidade, que nós já falamos aqui sobre identidade, e afetando a identidade sexual, né? Ou distorcendo completamente ou pervertendo-a, fazendo com que a pessoa então ela perca um pouco a perspectiva, ou seja, do equilíbrio e da visão correta de todas as coisas. Então, por isso, quando o Maurício deu início aqui, disse, olha, o que pode ser o ocasionador de uma deturpação, né? Um viés distorcido da perspectiva correta, então, de uma sexualidade equilibrada na presença do Senhor. Uma delas é essa.
é a questão do abuso, do molestamento, né? Nós chegamos a citar aqui, acho que foi na quarta-feira, quando também a questão dos filhos gerados fora do casamento, ou seja, que traz isso, uma consequência, leva a uma rejeição, e aí na rejeição ela busca saciar-se, ou ser saciada essa afetividade que foi deturpada lá, muitas vezes ainda na infância. Não é? Agora, qual que é a melhor forma... não, pode terminar. Ou desculpa. muitas vezes ainda dentro da perspectiva da vida intrauterina. Né? Sim. Agora, qual que seria a melhor forma de lidar com essa pessoa? De repente, um líder de uma igreja notou que uma mulher está se portando de uma maneira muito sensual, ou um homem também, ou até dentro de casa, os pais estão observando isso em seus filhos. Qual que seria a melhor forma de agir? No confronto ou só uma forma mais amorosa de, digamos assim, eu de vejo abordar? que a solução nessa área chama-se discipulado. O discipulado é uma das melhores coisas nesse sentido para você poder acompanhar a pessoa. Ou uma célula que efetivamente tenha uma ação de um acompanhar, e essas coisas vão surgindo e a pessoa no caminhar com Cristo, ela vai sendo conduzida, vai conhecendo os princípios da palavra de Deus, ela vai conhecendo o próprio Deus e a sua palavra, e então é muito mais fácil haver essa transformação, porque essa mudança, ou melhor, essa transformação vai acontecer de dentro para fora. E é essa que precisa acontecer. E aí, claro, se surgir outras coisas que muitas vezes o pessoal não tem a habilidade necessária, ou mesmo conhecimento, existem os ministérios que trazem esse suporte, né? Que entra aí, vamos usar essa expressão sem modéstia alguma, mas entre os especialistas que existem. Né? Mas eu creio que ainda vale a pena a gente explorar um pouquinho mais a sensualidade, não só não resumi-la ou reduzi-la à perspectiva sexual. Com certeza. Né? Porque o texto de Oséias, que o pastor Guerra acabou de ler, ele nos leva também a entender que a idolatria, ela revela sensualidade. Isso. Eu gostei muito desse conceito. Esse conceito o senhor tirou esse conceito de algum dicionário, especificamente? O senhor tem a fonte de onde o senhor tirou esse conceito aqui? Não. Esse lembra? é a gente que da monta, apostila né? mesmo, da Entendi. clínica. Da clínica, a apostila da clínica. Quer dizer, a idolatria pelos próprios desejos, né? Quando a pessoa, então, ela idolatra, cria um outro ídolo, né? Ela está fazendo aquilo para satisfazer os seus próprios desejos. Então, isso desperta a É o sensualidade. caso do Dom Juan, né? Aquele personagem que nós falamos falou aqui. você entendeu, no dia da né? identidade. É, na questão da sensualidade. Ele é um que tem espírito de sensualidade. Pois é, mas aí o que a minha preocupação aqui é a gente não resumir a coisa na questão sexual só. Sim, sim. Né? Quando fala sensualidade, a gente pensa, por exemplo, qual que é a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em sensualidade? Uma mulher com a roupa curta, fazendo trejeitos de apelo sexual para alguém, não um homem fazendo a mesma coisa. O que não necessariamente é só isso, né? Claro. É porque eu gostaria que a gente explorasse muito a amplitude da palavra, porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas, homens ou mulheres, que não têm um apelo sexual, mas não deixam de praticar a sensualidade. Mas uma coisa não leva a outra? Será? Por exemplo, assim, porque é o mesmo mal, mesma causa, o mesmo fator. Então, a pessoa minha pergunta, a pessoa ela é completamente prostituída no seu espírito, ela não tem padrões de fidelidade no seu espírito, e isso não vai levar a uma consequência para ela também ser uma pessoa um pouco libertina na área sexual? Deixa eu contar só uma experiência que eu tive, eu acho que ela vai enriquecer nesse sentido. Ótimo. Uma vez, tratando de uma moça, já faz algum tempo, e ela tinha essa coisa, onde ela chegava, óbvio, a mulher percebe que as atenções das pessoas do sexo masculino eram voltadas para ela. Então, assim, ela ficava incomodada com isso, até porque ela já estava há um bom tempo nos caminhos do Senhor. Ela não fazia nada para poder mexer com as pessoas, ou seja, procurava viver uma vida em santidade. Estava passando por um processo de ministrações e ela comentou, olha, pastor, eu não entendo por que onde eu estou, onde eu vou, eu chamo a atenção normalmente de homens casados. Normalmente são homens casados. Recebo cantadas de homens casados, ouço aquelas palavras obscenas, né? E eu não entendo, porque eu estou vivendo na presença do Senhor. E a gente começou a fazer um pente fino na sua vida, foi.
E fomos fechando todas as possibilidades de portas que foram abertas e tudo mais e tal. E ainda persistia a coisa, ainda persistia. E um dia, nós estávamos em oração, nesse atendimento, ela lembrou de algo. Eu perguntei, fiz uma menção sobre um assunto e ela lembrou de algo. Eu disse assim, pastor, eu desde pequena, meu pai sempre me levava para desfiles, desde pequenininha, desde pequena. E aí, assim, usando todos os tipos de roupas e tudo, né? E ela percebeu que num desses desfiles, ela devia ter uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, que veio assim, surgiu na sua mente aquilo. Ela teve uma experiência de ter visto no meio da multidão um homem com seno, assim, fazendo insinuações, né, extremamente, assim, devassas e tudo obscenas, mais. Né? Obscenas, isso. E aquilo marcou a vida dela. E depois disso, isso começou a acontecer várias vezes, não é? E o Espírito de Deus testificou no meu coração e no coração dela, que a maioria, ela foi crescendo com 10, 11, 12 anos de idade, né? Começou a ter o corpo de mulher, e isso durou até os 14, 15 anos de idade. E eram sempre homens casados, né? E ela começou a compreender que ela começou a se tornar um objeto de desejo, e normalmente de homens casados. Então abriu-se uma porta no mundo espiritual sobre a vida dela, que ela era perseguida o tempo todo com isso. O que isso despertou ou gerou na vida dela? Ou seja, gerou na vida dela, ou seja, uma preocupação muito grande, porque ela achava que ela se sentia então obscena, porque dava margem para esse tipo de coisa. Então, o tipo de roupa que ela usava começou a ser roupas mais recatadas, desculpa, né? Mas mesmo assim, ainda existia esse despertar na vida, e normalmente eram homens casados. Havia, ou pelo menos, né, ditos, né, usavam uma aliança e tudo mais, não é? E aí a gente pôde fechar isso, quebrar essas imagens que entraram nos olhos dela, e ao mesmo tempo era o próprio pai que a levava, ou seja, a autoridade espiritual. Eu não estou dizendo assim que tem algum problema, né, de você desfilar, até eu estou do lado aqui de alguém que fez isso, né? Mas foi uma experiência pessoal dela. Totalmente pessoal, e que o Espírito de Deus trouxe ali, não é? E aí foi quebrado isso, e graças a Deus a vida dela foi totalmente transformada. E a gente, aqui no programa, a Rede Super como um todo, né, sempre procura trazer informação de forma alinhada à palavra de Deus para trazer edificação à vida das pessoas. Então, por isso que a gente está tratando aqui do tema sensualidade, e eu vou insistir que a gente quer falar da sensualidade para que você que esteja em casa tenha ainda um conhecimento amplo sobre a sensualidade, o que é a sensualidade, para que não se confunda com a sexualidade. Por isso, a nossa produção preparou uma definição que foi tirada do dicionário Wikipédia, que diz que sensualidade é a excitação dos sentidos, não é isso? É quando os sentidos são despertados. Então, todos os sentidos, né? Não só a questão sexual, mas o sentido humano. E Deus condena a sensualidade, não é? Ou seja, Deus condena quando eu me entrego desregradamente aos meus desejos, não é? É interessante até, eu acho que até a produção deve ter, porque no programa anterior, os 2 programas anteriores, foi colocado as definições, né, a respeito de sexualidade, sensualidade e afetividade, né? Foi feito bem uma definição, quem está acompanhando, né? Mas é importante a gente ressaltar isso para poder não gerar nenhuma variação de dúvida, né? O que foi passado bem assim, esclarecido também nesses 2 dias que a gente difundiu sensualidade, que tudo isso vai ocasionar fatalmente num ato na sexualidade, porque é um abismo, vai puxar o outro. A afetividade corrompida, ela vai trazer um problema, às vezes, espiritual, um problema de relacionamentos pessoais, mas ela vai pender em algum momento para desencadear na sensualidade. E a sensualidade não resolvida, a gente falou da sensualidade sadia, que seria a sensualidade dentro do casamento, onde a mulher, onde o homem... o pastor Rogério até explicou, deu até um tapa na luva de pelica nos homens, dizendo que a sensualidade do homem, às vezes, é lavar uma louça,